Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença mais uma vez e pedimos que toque a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra. Abençoe todos que estão aqui conosco, aqueles que estarão assistindo posteriormente, online, essa mensagem. Obrigado pela oportunidade que temos num dia tão bonito, agradável, um lugar tão lindo, adorar e louvar o Teu nome, cantando e também compartilhando o pão da vida. Em nome de Jesus nós oramos por essas bênçãos. Amém. Série Relacionamentos. E semana passada, tá ficando escuro aqui, série Relacionamentos. Semana passada era relacionamento a dois. Aí a gente pensa homem e mulher, casamento. Não era, né? Hoje, relacionamento a três. Aí a gente já pensa logo. Ou então alguém que está crescendo alguma coisa na testa. É ou não é? Relacionamento a três, o que vem à mente é isso. Olha, tem um casal e alguém entrou nessa... e está atrapalhando a coisa. Relacionamento a três, um relacionamento aberto. Não é isso também. Então os títulos estão... como que eu vou dizer? Então, propositalmente, são enganadores. Que não é nada disso. Não é nem relacionamento a dois, o casal... E relacionamento a três também não é família e também não é o terceiro elemento interferindo no casal. Não é isso. Porque eu só entendi isso na hora que o Gabriel falou, porque a série Relacionamentos a três. Aí ele falou relacionamentos a três. Aí eu entendi, eu falei, tem uma pegadinha aí. Hã? Será que você está tendo um relacionamento a três e não está sabendo? Complicado isso aí. Não é isso, não é isso. Nós fomos criados para nos relacionar. Por isso essa série é muito importante. Deus nos fez para nos relacionar. E Deus mesmo é um Deus relacional. A Trindade, como eu já falei, é um relacionamento de amor entre três indivíduos que têm o mesmo amor, desejo, sentimento, vontade, e é unido em um. Deus, ele cria o ser humano para ter relacionamentos desta mesma natureza. Dá para entender? O pecado é que estragou tudo e a gente está aqui lutando para tentar entender isso e colocar isso em prática. Porque nós fomos criados para ter esse tipo de relacionamento onde dois indivíduos independentes um do outro se tornam um. Olha que coisa profunda. E esse relacionamento a três, eu já vou direto ao ponto. A gente acha no livro de Eclesiastes, e muita gente conhece, no capítulo 4. E interessante que o título que tem aqui na minha Bíblia, alguém colocou, né? Não estava lá no original. As tribulações da vida. Então tem relacionamento, vai ter tribulação. Talvez o relacionamento causa tribulação, ou muitas vezes o relacionamento é a solução para a tribulação. Aí começa a descrever, o sábio que escreveu o livro de Eclesiastes começa a descrever os problemas da vida. E aí ele diz assim, então considerai outra vaidade debaixo do sol. Aí eu estou aqui em Eclesiastes 4, 7. Isso é, um homem sem ninguém. É vaidade, um homem sem ninguém. Vamos entender uma coisa. Estar solteiro, Gabriel, não é problema. Nunca foi, nunca vai ser. Nem pecado. Quiser ficar sozinho, por opção, não tem nada de errado. Mas tem coisa melhor. Porque a gente foi feito para se relacionar. Então é importante o relacionamento, mas não tem nada errado em ficar sozinho ou estar solteiro. Tem gente que passou por um relacionamento triste, frustrante, sofreu, divorciou e decide ficar sozinho. Eu tenho um amigo que é pastor aqui na Bélgica, tem mais de 10 anos que a esposa abandonou ele, 3 filhos, 3 meninos, hoje são adolescentes, e ele está 10 anos sozinho, e eu conversei com ele, e ele não tem perspectiva nenhuma e desejo nenhum de casar de novo. E ele está bem. Foi uma decisão que ele tomou. E uma pessoa sensível que sofreu muito. E o triste que ele falou, para mim, que a gente é muito próximo, e a gente abre o coração para o outro, é que não teve motivo. E ele não deu motivo. E a ex-esposa nunca chegou para ele e falou assim,
Isso aconteceu porque você falhou nisso, porque você tem esse defeito. Não, você é o melhor pai do mundo, você foi realmente o melhor marido. Ele diz que isso é pior. Se identifica? É ruim, né? Porque se a pessoa fala e você tem um problema, você entende, esse foi o problema, aí você supera o problema e segue em frente. Ele fica procurando o problema até hoje e não consegue achar, porque não tem explicação. Simplesmente foi uma escolha da pessoa que tem livre-arbítrio e ela deixou e acabou. Então, não tem problema estar sozinho. Quer ter uma vida fácil, mais tranquila, sem problemas? Fique sozinho. Mas também o relacionamento vai trazer problemas, dificuldades, frustrações, mas traz junto muita coisa boa. E aí você não vai ter essas coisas boas também. Que é o companheirismo, que é a amizade, que é alguém para ouvir, alguém, como eu falei no texto ali, para aceitar e ser aceito, para amar e ser amado. É uma necessidade que nós temos. E quem ama muito, já ouviu essa frase? Sofre muito. Quem ama pouco, sofre pouco. É uma escolha que a gente faz. Eu sou do tipo que paga o preço. Eu pago o preço. Eu já sofri muito. A gente estava conversando ontem, né, Gabriel? O Gabriel ficou lá em casa, a gente bateu um papo. Ele estava falando dos relacionamentos dele, aí eu falei dos meus, a Michelle falou. E a Michelle falou para você que uma vez eu sofri. Eu perdi, uma vez, para vocês terem uma ideia, 4 quilos em 4 dias. Acho que foi o relacionamento que terminou que mais me fez sofrer. E eu nem me dei conta, porque eu não conseguia comer nada. Eu não conseguia comer. Não conseguia. E se ficar 4 dias sem comer, você não vai perder 4 quilos. Mas eu estava sofrendo tanto com tudo aquilo que, sei lá, meu metabolismo acelerou. E eu perdi 4 quilos em 4 dias. E foi interessante que era um domingo, eu estava conversando com o pessoal, uns amigos, eu visitei uns amigos. E aí aconteceu o desastre na segunda. Aí eu revi esses amigos na sexta. E tipo assim, eu estava vivendo aquilo. Eu só me dei conta quando eu me encontrei de novo com a mãe de um casal de amigos que eu tinha, o filho e a filha dela, meus amigos. Eu estava com eles no domingo. Quando a gente se encontrou na sexta, ela olhou para mim e fez assim, o que aconteceu com você? Aí que eu me dei conta, porque ela olhou para mim e falou, peraí, domingo você era um, hoje é sexta, e você murchou. O que aconteceu? 4 quilos tinha ido embora. Foi assim, pá, em uma semana. Na realidade, em 4 dias. E aí que eu me dei conta, falei, é mesmo. Eu olhei no espelho e falei, eu não tinha percebido. Não comi nada essa semana. Então, a gente sofre quando se relaciona, mas também tem muita coisa boa. Mas aqui, o sábio está dizendo que um homem sem ninguém é uma vaidade. E pode ser que seja egoísmo, pode ser que os interesses pessoais são tão grandes e tão fortes que a pessoa não quer outra pessoa ali atrapalhando. Porque eu tenho minha vida, eu tenho meus objetivos. E quando a gente se relaciona, a gente tem que dividir tudo. Eu conheci uma moça. Opa, agora ela fez barulho, ela vai olhar. Não queria, vou falar baixinho. Conheci uma moça que antes de me conhecer ela tinha planos. E ela não queria que ninguém atrapalhasse. Ela estava fazendo a faculdade dela, ela se formou nova, inteligentíssima. Só notas boas na faculdade. E o plano dela, eu vou terminar meu curso, eu já sei que mestrado eu vou fazer, eu já sei que doutorado eu vou fazer, e quando eu chegar aos 30 anos de idade eu vou ser doutora, uma professora universitária realizada, e ninguém vai atrapalhar o meu plano. Depois que eu estiver numa universidade como professora, doutora na minha área, aí eu vou pensar em me relacionar com alguém. Se alguém se adaptar ao meu plano de vida e ao meu estilo de vida, será bem-vindo. Se não, estou muito bem sozinha. Eu apareci. Mudou tudo. Adeus mestrado, adeus doutorado, adeus professora universitária. Não queria nem saber de ter filhos. Era o plano dela, era o sonho dela. Pergunta para ela se ela se arrependeu. Os planos mudaram. Os sonhos mudaram. A realidade mudou. E hoje, aquele curso que ela queria fazer, e aquela especialização, e aquele mestrado e doutorado, não ia realizar e não ia deixá-la feliz. Ela falou, não é isso que ia me fazer feliz. Nem é essa área hoje que eu faria. E os filhos vieram, e está tudo muito bom, está tudo muito feliz. E antes de vir aqui, acabei de ganhar um abraço, um beijo, de uma pessoa que está realizada e feliz, onde está, como está. As coisas mudam, porque quando a gente se relaciona, as prioridades são outras.
Mas vamos ver o que diz o sábio aqui. Isso é um homem sem ninguém, é uma vaidade. Não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Trabalha, junta coisas e tal, e vai deixar para quem tudo aquilo? Não tem nem filho para deixar como herdeiro. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um. Olha o conselho, olha a sabedoria. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Viver numa casa com 2 salários é melhor do que viver com um só. Todo mundo sabe disso, é ou não é? Porque se caírem, um levanta o companheiro. E aí, o que o sozinho faz? Eu fiquei sozinho um bom tempo antes de me casar. Eu morava sozinho. E é um risco muito grande morar sozinho. Você sabe que a maioria dos acidentes em casa acontecem no banheiro e na cozinha. Você sabia que milhões de pessoas todo ano morrem no banheiro da sua casa, na cozinha da sua casa? Escorrega no banheiro, bate a cabeça na pia e morre. Escorrega na banheira, acontece alguma outra coisa, cozinhando, acidentes acontecem. É incrível. Agora, se você não mora sozinho, tem alguém para socorrer. E eu até digo mais. Eu estava pensando sobre isso. Pessoas idosas vão tomar banho e tranca o banheiro. A gente ouve o barulho, caiu lá dentro. A gente não sabe o que aconteceu. A porta está trancada e não tem uma chave para abrir. Avisa. Ó, eu estou indo no banho, ninguém entre, tá? Mas eu vou deixar a porta destrancada. É uma questão de segurança. Eu estava pensando nisso. Eu estou com 49,5. A gente começa a pensar em coisas que nunca passou na mente da gente quando a gente é novo e acha que é eterno. Mas é um risco, é ou não é? E aí, como que faz? Até conseguir arrombar aquela porta, abrir aquilo e socorrer, quem sabe é tarde demais. E eu estou vivendo num momento já na minha vida que eu não quero arriscar, não. Eu já não estou arriscando muito mais, não. Até tomar banho é um risco. Vai saber. Então serem dois, um cai, o outro levanta o outro, no sentido real da coisa mesmo, ou no sentido figurado. A pessoa está desanimada, está depressiva, está ansiosa, está estressada. Tem alguém para animar, para dizer, continua, vai em frente, eu estou do teu lado, eu estou te ajudando. Melhor serem dois do que um, por isso. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E isso que eu disse, eu morei sozinho, imagina, se acontecesse alguma coisa comigo, não ia aparecer ninguém lá para me socorrer. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Faz sentido. E essa coisa de se aquecer à noite é sério. No sentido positivo e no sentido negativo. A gente ouve histórias na guerra de soldados que enfrentaram um frio inimaginável. Na Rússia, quando os soldados alemães invadiram a Rússia, quantos morreram no inverno russo? Porque eles estavam acostumados com o inverno da Alemanha, eles não sabiam que o inverno na Rússia era muito pior. Morreram congelados. Mas a gente sabe de histórias de soldados que ficaram na trincheira e passaram a noite agarrados um no outro, abraçadinho ali, para suportar e sobreviveram à noite, por causa do... Porque o frio é o seguinte, é o seu corpo que está perdendo calor, aí você sente frio. Mas quando um corpo está colado no outro, você perde calor para outra pessoa. O seu calor que perdeu vai para o outro, e o calor dela que perdeu vai para você. É uma troca. E aí todo mundo fica quentinho. Ninguém perde nada. Todo mundo sai ganhando. Mas esse negócio de dormir com uma pessoa friorenta, calorenta, diferente de você, é complicado, né? Agora não, a coisa está melhorando. Mas quando eu era mais novo, eu corria muito. Eu corria 10 quilômetros todo dia. 5 vezes por semana. Meu coração batia muito acelerado na corrida. E aí quando eu repousava, ele está muito forte. Ele não precisa trabalhar. Aí ele ficou muito forte. Então, meu batimento caía bastante. Então, era sempre abaixo de 60 por minuto em repouso, sentado numa cadeira. O que não é normal. Porque uma pessoa normal vai ter um batimento mais elevado. Só que quando eu vou dormir, naquela época eu ia dormir, meu batimento cardíaco está em repouso. O coração está forte. Então, para mandar o sangue para o corpo inteiro, deitado, dormindo, sem precisar muito, ele batia muito pouco por minuto durante a noite. E aí, o que acontece?
eu começo a sentir frio, porque tem pouco sangue circulando, tá indo, porque não tem necessidade. Então eu ia dormir morrendo de calor. E a minha esposa morrendo de frio. Eu não queria chegar perto dela e não queria me cobrir. E ela queria estar toda coberta e os pés e as mãos geladas. E onde que ia parar os pés dela? Quem que ia esquentar? Era em mim. Às vezes, na minha barriga, que era o lugar mais quente. E aí eu sentia aquele ferro que queima ao contrário. Era aquele negócio gelado na minha barriga. Gelado, 2 pedras de gelo para esquentar. Quando chega de manhã, era o contrário. Eu morrendo de frio, porque esfriou na madrugada, meu batimento cardíaco foi caindo. Aí eu tô sentindo frio e eu tô todo lá encolhido e com o edredom cobrindo até a cabeça. E ela acordando assim, ai que calor, ai que calor. A gente se encontrava em algum momento no meio da noite, que eu fui esfriando e ela foi esquentando, aí ficou beleza, tava o momento certinho assim, a gente tá junto. E aí de manhã já separava de novo, porque não dava para chegar perto. Mas aqui o sábio que escreveu o livro de Eclesiastes diz isso. Um sozinho não tem como se esquentar. Como que faz? Tem que ter outra pessoa junto, então tem que dormir junto com alguém. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E agora vem a frase com sabedoria que explica por que hoje o título é a 3. Porque o relacionamento a 3 é esse. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que ele está dizendo? Você pega uma corda e você puxa ela, ela pode arrebentar. Se você colocar 2 e enrolar, vai ficar mais difícil. Mas ele falou, se tiver 3 trançado, 3 cordas trançadas, 3 cordões trançados, essa corda dificilmente arrebenta. Ele está falando de relacionamentos, ele está falando de casal. Então o que ele está dizendo? É você, a outra pessoa e Jesus. Juntou os 3 e entrelaçou, não arrebenta. O relacionamento a 3, agora dá para entender, né? Relacionamento a 3, o outro e Jesus, ele só tende a ficar cada vez mais forte. Porque Jesus está aqui, e aí, conforme eu me aproximo de Jesus, é um triângulo. Então vamos imaginar, aqui está um ponto, né? Tem uma pessoa, e aqui está outra, e eu estou aqui. Então olha só, se Jesus está aqui, e essa pessoa está se aproximando de Jesus, quanto mais perto ela chega de Jesus, como é um triângulo, o que acontece com essa distância da outra pessoa? Diminui. Então, quanto mais perto ela chega de Jesus, mais perto ela chega da outra pessoa. Se a outra pessoa fizer a mesma coisa, mais rápido ainda, eles vão se unir. Então, o relacionamento a 3 é isso. 2 pessoas ligadas a Jesus e se aproximando dele, não tem como separar. Não tem como quebrar esse relacionamento. Não tem como distanciar. Os problemas vão sendo resolvidos, as dificuldades vão se resolvendo, vai se aproximando, vai tendo entendimento, vai tendo paciência, vai tendo compreensão, porque o caráter de Jesus sendo implantado em um e sendo implantado no outro, vai resolvendo o relacionamento. Uma verdade a respeito dos relacionamentos, a 2, eu aprendi com um pastor, meu amigo, que é um doutor em psicologia, um pastor psicólogo, especialista em relacionamento matrimonial. Em casamento. Ele é um conselheiro matrimonial. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar dele. Ele que fez meu casamento. Pastor Edemar Lamarques. E ele já resolveu e ajudou muitos casamentos. Que estava assim, ó. Você ouvia a história, você falava assim, já era. Isso aí não tem perdão, não tem reconciliação, não tem jeito. E ele falou uma coisa para mim que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, Ricardo, quando o casal está com problema e eles estão lá, tá no fim, não tem jeito. Eu só preciso de um. Só um. E ele faz a terapia com um. E acredite, muda tudo. Muda tudo. Porque nós somos ação e reação. E aí quando um muda as suas reações e as suas ações, o outro muda também as ações e reações. Deus sabe disso. Uma pessoa no casal que se aproxima de Deus, o relacionamento vai mudar. E às vezes é difícil. Custa, tem seu preço. Mas muda, porque uma pessoa nas mãos de Deus muda todos os seus relacionamentos. E a reação da outra pessoa muda também.
Então, por isso que no livro de Coríntios, 1 Coríntios 7, deixa claro, Paulo diz assim, está o casal lá, um se tornou cristão, o outro é pagão. Não divorcie, não separe. Ele diz assim, por causa desse que é santificado dentro do lar, o outro vai ser santificado. E os filhos são santificados. Essa pessoa que está ali, o outro não precisa nem querer saber de Deus. Mas essa pessoa está ali com a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela se estende para o relacionamento. Que os dois se uniram e Deus abençoou. Porque o plano de Deus é o casamento. E não interessa, são dois ateus. Casaram, estão no plano de Deus. Deu para entender? Estão no plano de Deus. Tem a bênção de Deus? Tem. Porque estão no plano de Deus. Olha como que é sério. Então, Paulo diz, não separe. O outro vai ser abençoado. Aí a gente ouve histórias extremas. Porque eu ouvi a história de uma que veio do Oriente Médio. Eu não sei que país exatamente, mas teve uma senhora, uma mulher lá do Oriente Médio que se tornou cristã. Membro da minha denominação. O marido islâmico. E ele não teve escolha, continuou casado, mas ela agora cristã, estudava a Bíblia, orava, buscava Deus, mas ele era um homem violento. E acontece muito em certas culturas. Ele batia nela. E ela só demonstrava amor. Só demonstrava amor. Porque ela foi transformada. Chegou um momento extremo que ele brigou com ela, ele bateu nela tão forte que ela caiu no chão e desmaiou. E ele deixou ela lá. Quando ela recobrou a consciência, ela foi na cozinha e preparou o prato favorito dele e levou para ele. Esse foi o momento que ele quebrou ela, mas com isso ela quebrou ele. Porque quando ele viu aquilo, ele ficou num muro sem saída. Ele falou, ou eu deixo essa mulher ou eu me rendo. E ele falou, se essa sua Bíblia e esse seu Deus é capaz de fazer você fazer isso, eu quero saber sobre ele. Conta para mim. Ela abriu a Bíblia e estudou com ele. A vida dele transformou. Porque foi um amor que ele não imaginou que seria capaz de ver na vida. Que ele não imaginou que existisse. Como que alguém é capaz de fazer uma coisa dessa? Ela fez. Tem um preço. É difícil. Mas é assim que funciona. Porque alguém que tem um amor verdadeiro de Jesus, ela se torna irresistível. O amor de Jesus é irresistível. Como que você explica? E tem gente que duvida que Jesus existiu. Eu estava vendo um debate ontem, comecei a ver, do Rodrigo Silva com um ateu. E ele falando, tem mais evidência da existência de Jesus do que a maioria dos escritores que a gente lê aí e tal, e cita. E tem gente ainda dizendo, será que Jesus existiu? Como que um carpinteiro da Galileia, que viveu 33 anos, mudou a história do mundo entre antes e depois dele? Como que tem mais de 2 bilhões de pessoas nesse mundo que se dizem cristãos? Porque o amor dele é irresistível. Ele atrai crianças, homens, mulheres, idosos. É um amor irresistível que atrai. E é esse amor que ele quer colocar na gente para a gente expressar os nossos relacionamentos. Então, um casamento, quando é a 3, é talvez uma das maiores, se não a maior demonstração do poder do amor de Deus no ser humano. Por quê? Em condições normais, família a gente ama. Até filho que foi adotado sente o desejo de saber, muitas vezes, quem é a mãe, né, biológica. Porque tem uma ligação. Eu tenho uma prima que foi adotada, ela ama os pais são maravilhosos, fizeram o melhor por ela. Ela é uma filha... assim, de 0 a 10, eu sou, acho que um filho 5, 6. Ela é 12 para os pais dela. Ela tem uma gratidão para os pais que adotaram ela. Mas chegou um ponto na vida dela que ela quis saber quem era a mãe dela. Ela foi lá, encontrou com a mãe, bateram um papo. Porque tem uma ligação, a gente tem uma ligação muito forte. Né? Pais que são às vezes maus, abusivos. E os filhos ainda... É meu pai, é minha mãe. E leva aquilo no coração. A gente tem a ligação familiar, é forte, de sangue. Mas aí você pega um ser humano criado num lugar, com uma cultura, gosta de comer certas coisas, que a mãe
A mãe, né? A comida da mãe é a melhor do mundo, né? E aí ele cresce daquele jeito. E aí tem uma moça lá no outro lugar, com outra cultura, tudo diferente. Esses dois se encontram e resolvem ser um. Precisa do milagre para esse negócio dar certo. Porque esse homem, não, ele vai... Aí vem um outro problema, que daqui a pouco a gente chega. Mas ele vai ficar com saudade da comida da mãe. Porque ele nunca mais vai comer aquela comida. Pode ser que até seja melhor a da esposa. E é melhor ele dizer que é melhor. Porque senão a coisa vai ficar feia. Lá em casa foi assim. Ai de mim se disser. Uma vez eu caí na bobeira de dizer. Eu já contei? Primeiro ano de casado, alguns meses de casado. Tem que elogiar. Toda vez eu tinha que elogiar. Porque para italiano, família italiana, comida não é comida, é amor. Refeição não é simplesmente encher a barriga. Eu encontrei com um italiano esses dias, a gente estava indo para o meu curso do mestrado na França. Aí tinha 2 búlgaros na van que foi buscar a gente no aeroporto, era um encontro, uma reunião. Esse italiano, e eu estava ali. Aí a gente foi conversando, e eu falei isso, né? Que eu sou casado com uma italiana. E ele falou assim, a universidade é muito boa, isso e aquilo, eu estudei aqui 4 anos. Aí os búlgaros perguntaram, e como que é a comida lá no refeitório que a gente vai comer? Ele parou e falou assim, eu sou italiano. Quando ele falou isso, eu já sabia. Aí eu falei, eu sou casado com uma italiana, eu sei, comida não é comida, é amor, né? Ele falou, olha o que o italiano falou, comida não é para o estômago, é para o coração. Olha só. E eu não sabia disso. Casei com a italiana e não sabia disso. Fui cair na bobeira de reclamar da comida. É a mesma coisa de dizer, você não me ama. Você não me ama. Era isso. Foi isso que ela ouviu quando eu reclamei. Ai. A italiana gaúcha olhou para mim e falou assim, 1 semana eu não cozinho para você. Você vai cozinhar. E lá fui eu. E ela ficou do meu lado. Pica isso aqui. Agora aquilo ali. Esse tempero. E agora isso aqui. Põe na panela. Tal. Temperatura. Tal. 1 semana. Todas as refeições. Você aprender. Nunca mais reclamar da minha comida. Você valorizar. Nunca mais reclamei. Nunca mais. Só elogio. Valorizei. Eu entendi. Não, realmente. Então, aí você pega 2 seres humanos assim, bem diferentes. E põe junto. Para viver junto. Para conviver junto. Com cultura diferente. Só um milagre. Então, o casamento que dá certo, que é feliz, é um testemunho do amor de Deus. É um testemunho do amor de Deus. É o mundo olhando e falando assim, amor de verdade existe. Olha lá aqueles 2. Meu pai e minha mãe não tem um casamento perfeito. Mas esse ano, 52 anos de casados. Casaram em 71. Nunca ouvi na minha casa a palavra divórcio, separação, vou te deixar. Nunca ouvi. Tem um monte de imperfeição. A minha esposa, sinceramente, o meu sogro, eu falei para você, né, Gabriel? É um modelo de pai e marido. Eu não conheço outro melhor no mundo. É aquele que assim os jovens, os adolescentes vão olhar e falar assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. E eu me lasquei. Eu me dei mal. Porque eu tenho que seguir o exemplo dele. E ele é tão bom que por mais que eu tente ser bom, ainda fica ali uma diferença. E eu tenho que correr atrás. Porque como ele trata a esposa e as filhas, é de dizer, esse homem tem o amor de Jesus no coração. Sabe como tratar como merece ser tratado? É o que ele faz, sempre fez. E a gente vê o relacionamento deles, casaram em 77. Estão lá. Um relacionamento assim, de dar inveja. E a minha sogra, vê o sorriso no rosto dela. Se sente amada todo dia. Como se fosse uma adolescente. No auge da beleza. Porque tem um homem que olha para ela assim e trata ela como uma rainha. E isso é muito bom. Porque a Michelle e eu nos casamos e na nossa cabeça, casamento é para sempre. Porque se dos meus pais deu certo, e ela pensa dos meus pais deu certo, por que o nosso vai dar errado? Agora, infelizmente, a gente está num mundo imperfeito, que os relacionamentos se rompem. E um principal motivo é porque a corda de 3 cordões não está com 3. Está com 2, ou às vezes é um só, e vai arrebentar.
Então tem que pôr o terceiro ali. Mas uma coisa a gente tem que entender, mesmo que arrebente, eu amo essa frase. O meu Deus, o seu Deus, é especialista em transformar tragédia, desgraça e maldição em bênção. Ele é especialista em pegar as coisas ruins que acontecem conosco nessa vida e transformar nas melhores coisas da nossa vida. As maiores bênçãos que eu tive na minha vida vieram das maiores desgraças. Ao ponto de eu olhar para trás e falar assim, que bom que aquilo aconteceu. E agradecer pela coisa ruim que eu passei. Porque daquilo veio tanta coisa boa e tanta bênção. Então, se acontecer de um relacionamento acabar, não é o fim. Talvez é o começo do melhor momento e fase da sua vida. É onde você vai sentir mais a presença de Deus. Onde você vai ver o poder restaurador e curador dele. Onde você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. E quem sabe novos relacionamentos. Então a gente tem que confiar nesse Deus que ele conserta qualquer coisa. Ele pode consertar qualquer coisa que o ser humano quebre, ele conserta. E a gente tem que confiar. Porque ele tem poder para fazer qualquer coisa. Só a gente tem que permitir, tem que deixar. Mas o ideal é, começou o relacionamento, tem que começar e tem que manter os 3 cordões entrelaçados. Agora, a gente tem que aprender. Porque ninguém nasce sabendo, né? A maioria das pessoas começa a vida e vão vivendo a vida achando que já tem um manual, já vem com HD, já vem um manual instalado. Não, a gente vem com um computador assim, ó, sem nada. Tem que formatar e os arquivos vão sendo instalados. Não vem de fábrica já com tudo pronto. Né? A gente tem que aprender. Ninguém nasce sabendo como ser filho, como ser irmão, como ser pai, como ser mãe. A gente aprende. Estude. Leia livros. Né? A gente está falando sobre isso. Estude, aprenda, ouça conselhos. Tome suas decisões, busque sabedoria em Deus, porque ninguém nasce sabendo. E cada caso é um caso, cada situação é diferente. E aí eu posso contar a minha experiência e vai falar, daqui eu aprendi uma coisa, mas o meu caso é totalmente diferente. É, porque toda pessoa é diferente. E toda relação entre duas pessoas é única. Tem coisas similares, semelhantes, e vai funcionar em regra geral, mas especificamente, porque cada um tem os seus gostos, seus desejos, suas vontades, seus planos, né, a sua história, seus traumas. E só Deus conhece a gente. Porque nem a gente conhece a gente mesmo. Ele conhece a gente de verdade. Então, eu tenho que ir a ele, para ele resolver os problemas e ajudar a gente a ter um relacionamento realmente de harmonia. Só com Deus. Agora, a gente tem que aprender algumas coisas. Não dá para cometer certos erros e achar que não vai ter consequência. Porque, olha só, quando Deus criou o homem e a mulher, ele já falou. E aí tem gente que insiste em fazer o contrário. Em Gênesis 2, quando Deus cria a mulher, e aí tem algumas coisas a respeito disso, né? Porque Deus foi criando tudo em ordem. Quem está fazendo a classe dos princípios e participou lá do estudo da criação ouviu isso. Ele foi fazendo em ordem de importância. E a última coisa que ele criou foi a mulher. Então, sem dúvida nenhuma, Deus fez o homem, que já era obra-prima. E aí dizem alguns que ele deu um tempo, olhou, parou e falou, acho que eu consigo fazer ainda melhor. E aí ele fez a mulher. E o verbo no hebraico, a gente estudou isso, prova isso. Porque quando Moisés escreveu lá e falou que Deus fez o homem, criou o homem, ele usa o verbo bará, que quer dizer fazer, mas é um fazer rústico. É fazer assim, construir uma casa, fazer uma porta, uma cadeira. E quando ele fez a mulher, ele usa o verbo baná, no hebraico, que quer dizer um criar, um fazer artístico. É como fazer uma escultura, pintar um quadro. Era a coisa mais linda da criação, foi a mulher. A coisa mais importante que Deus criou foi a mulher. E Adão olhou, tão empolgado naquele momento, quando ele viu, porque ele já estava sentindo só, ele olhou para tudo em volta, todo mundo tinha seu par, ele não tinha. Quando veio Eva, ele olhou e falou, uau! Olhou para Deus e falou assim, o senhor realmente é? Posso ter duas? Aí ele falou, não, é multiplicar problema. Fica com um só. E aí, Deus diz o quê? Depois que cria o homem e a mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha o que Deus diz que tem que acontecer. Deixa pai e mãe. É regra. E tem gente que insiste contra essa regra.
E nunca corta o cordão umbilical. Não corta. E aí no Brasil é assim, é engraçado, né? Como que, já perceberam como que rico e pobre no Brasil casa a hora que quer? Fácil casar. Rico e pobre casa a hora que quer. Porque rico tem dinheiro pra caramba. Compra casa, faz uma festa, gasta 150 mil reais, convida todo mundo, vai pra lua de mel pro Tahiti. Casa a hora que quer. Pobre também. Pobre também. Faz o puxadinho no fundo da casa da mãe, ganha a geladeira velha da tia, o fogão de um tio, né? Põe lá, casou. Classe média que se lasca. Porque ele é meio pobre para fazer o casamento dos sonhos, fica juntando dinheiro para tentar fazer casamento de rico, e aí fica naquela enrolação e não casa. Olha, eu já vi gente, não estou exagerando, que estava namorando há 6 anos, 8 anos, 10 anos, e não casava, porque ainda não conseguiu juntar o dinheiro que queria para casar. Porque tem que ter uma casa, tem que estar mobiliado, tem que ir à festa, tem um casamento. Classe média se lasca no Brasil para casar. Pobre e rico casa a hora que quer. Mas aí o pobre, que vai morar no fundo, não segue o conselho que Deus deu. Não cortou o cordão umbilical. Deixa pai e mãe. E aí o Cláudio Duarte explica, né? Vocês já ouviram? Que o cunhado vai lá, cadê a Coca-Cola que eu deixei aqui? O cunhado foi lá e tomou. Começa as intrigas, começa o problema. É ou não é? Não dá certo. O meu casamento, um dos motivos do sucesso do meu casamento é que a minha mãe está mais ou menos uns 7.000 quilômetros daqui e a minha sogra está mais longe. Deve estar uns 10. E aí a gente se vê e é muito bom. E comunica online, está ali, tem contato, e é maravilhoso. Agora, vai morar junto. Não é fácil. Minha mãe vem e fica aí 1 mês, tem um tempo que ela ficou mais. Minha sogra já veio e ficou 5. E a gente se aguentou, foi bom, foi bom. Mas você já se planeja, já se prepara. Porque não é fácil. Dá uns atritos, dá uns problemas. Normalmente quando tem filhos, e aí isso a gente vai deixar para a semana que vem, da família. Aí já é outro tipo de relacionamento, a coisa complica mais. Mas a gente tem que aprender e seguir os conselhos e as orientações para não cometer certos erros e evitar esses problemas, porque vai dar errado, não tem jeito. Pode ser a família mais perfeita do mundo. Deus falou, casou, fica longe do pai e da mãe. Agora você constituiu uma nova família que tem uma ligação com aquela, mas não é para morar junto na mesma casa, porque vai dar problema. Não vai morar na casa do fundo, vai dar problema. Já está lá no Gênesis, na primeira folha da Bíblia. Está na 2ª página. Deus já deu a orientação. Então não vai cair nisso. Então esse conhecimento ajuda muito. Aquele rapaz ali, o Gabriel, ele está lendo um livro, acabou de ler um livro que eu li assim que saiu. Eu descobri esse livro, lá nos Estados Unidos. Eu era um menino, estava na metade da minha vida, né? Porque eu tô com quase 50, eu tinha 25. E eu fui numa livraria cristã, tinha tanto livro, tanto material. E eu falei, o que tem aqui de bom? Estava falando com Deus. E tinha um livro que tinha acabado de sair. E eu sentia assim, esse aqui, ó, leia. Bom demais. 5 Linguagens do Amor. Isso era 1998, 99. Alguém já ouviu falar desse livro? As 5 Linguagens do Amor? Já leu? Levanta a mão quem leu. Parte dele. Já leu? Já leu? Alguma coisa. É fantástico. O autor foi iluminado por Deus. Porque as conclusões que ele chegou e o que ele ensina é tão simples, mas ajuda tanto. E eu vou resumir aqui para vocês, em 5 minutos, um pouco mais, para a gente poder entender. Ele é um antropólogo, ele estudou o ser humano, visitou todos os continentes do mundo, povos do mundo inteiro, e ele foi estudando e descobriu algumas coisas. Mas ele, como cristão, conselheiro matrimonial, ele conseguiu ver os problemas nos casais e ele descobriu uma coisa, porque ele começou a testar. O pessoal vinha contar os problemas para ele e ele vinha com a solução. Faz isso. Dava certo. É parecido com o que aconteceu com o tipo sanguíneo. Sabe o que aconteceu com o tipo sanguíneo quando descobriram? Na guerra, vinha um soldado, precisava de transfusão de sangue, pegava um sangue do outro, punha, o soldado pulava da maca, voltava a lutar, pegava sangue do outro, punha no soldado, morria. Peraí, o que está acontecendo? Aí eles descobriram o tipo sanguíneo. Mesma coisa, ele dava o conselho para um casal, falava para a esposa, faz assim, assim. O marido voltava, o que você fez? O que você falou com a minha esposa? Meu casamento está salvo. Eu sou o homem mais feliz do mundo.
Aí ele dava o mesmo conselho pro marido, a mulher voltava, piorou tudo. O que você falou para ele? Deu o mesmo conselho para os dois. Por quê? Ele descobriu que cada um de nós tem uma linguagem do amor. E resumindo, é o seguinte, ele fala assim, que a gente tem um tanque do amor no coração aqui. Quando está vazio, você não está se sentindo amado, você se torna uma pessoa irritada, nervosa, agressiva, nada está bom. Não tem, você vira uma pessoa, é você diferente. Quando está cheio, aí você fica bem-humorado, paciente, porque você está se sentindo amado. E aí eu já vou tocar num ponto aqui que é interessante. Porque tem uma coisa que é um homem, quando ele não está se sentindo amado, ele vira uma coisa, mulher é outra. Não existe a expressão homem mal amado. Já ouviu? Ah, isso é homem mal amado. A expressão é mulher mal amada. Porque realmente é por aí que funciona. Eu comparo da seguinte maneira, eu cheguei a essa conclusão. A mulher é a lua, o homem é o sol. O sol, ele emite luz. A lua só reflete. Se está brilhando o sol na lua, ela fica aquela lua cheia, linda. Se a terra entrou na frente, fez sombra na lua, ela não reflete nada. É o seguinte, o homem ama, demonstra amor, a mulher manda tudo em dobro para ele. Às vezes muito mais. Ela reflete o amor que ela está recebendo, porque ela está bem amada. Aí a lua, quando está minguante, ou quando ficou completamente, né? É porque ela não está recebendo amor, aí ela não tem nada para devolver de volta. Ela não vai cuidar dele, ela não vai... Então, mas ele coloca isso lá. A pessoa que está se sentindo amada, ela é uma. Tem que encher o tanque do amor. O problema é que às vezes a pessoa está dizendo assim, ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo, na linguagem dela. E o outro não está entendendo. Porque não é a linguagem dele. E ele definiu 5, porque ele fez testes e experiências com os casamentos, os casais, com os relacionamentos. E realmente faz todo sentido. Então, quais são as 5 linguagens do amor? Ele falou que tem gente que tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu te amo. Elogio. Quando a pessoa ouve, ela se sente amada. Enche o tanque dela. E esse ouvir vem de muitas formas, muitas maneiras. Não é a minha linguagem. Mas é gostoso ouvir. E é importante. Todas elas são importantes. Mas para algumas pessoas aquilo enche o tanque do amor. Então tem aquela história, né, eu acho tão legal, do casal que foi se consultar lá com um psicólogo, um conselheiro matrimonial. E aí a mulher reclamou. Esse homem nunca disse que me ama. E ele, aquele cara durão, falou assim, eu já falei no dia do casamento, não mudei de ideia. No dia que eu mudar, eu aviso. Falou uma vez, eu te amo e pronto. Vale pra vida. E ela lá com sede, todo dia querendo ouvir uma palavra. Não, já falei, não mudei de ideia. Sou homem de palavra. Falei que eu te amo, acabou. Então, é a linguagem dela. Tem que ter esse momento. Elogios com sinceridade. Na hora certa, o jeito que você olha para a pessoa, elogia e fala, aquilo alimenta a pessoa. Tem gente que é isso. Tem gente que, para mim, eu não entendo esse aí. Que atos de serviço. Quando o marido vai lá e faz alguma coisa para ajudar a esposa, ela olha e fala, como ele me ama. Trocou a fralda do bebê, tirou o lixo, lavou a louça, entendeu? Consertou alguma coisa em casa, que isso aí é um problema, né? Já tem até uma camiseta. Eu acho que eu vou comprar essa camiseta. Sabe o que diz na camiseta? Não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses que eu tenho que consertar aquilo. Eu já ouvi. Cada 6 meses. Porque não faz. Então, tem gente que se sente amado com isso. E aí é um problema, porque se o homem, por exemplo, vem de uma cultura que o pai dele não fazia nada em casa, e a mulher se sente amada quando ele ajuda, e ele não ajuda em nada, ela não se sente amada. Tem uma linguagem universal. Ele falou que qualquer tribo que você for no mundo, qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo, dar e receber presentes faz parte da natureza humana. E aí a pessoa tem gente que se sente amado quando ganha um presente, quando recebe um presente. É fácil ver a diferença. Sabe quando a pessoa ganha um presente? Vamos dizer que foi um vaso. A sua linguagem é essa, Alessandra? Ganha presente? Você se sente amada? Não. Então, você ganhou um vaso de uma tia. Cadê sua tia? A tia, uma tá aqui, ó. A tia deu para você o vaso. O Carlinhos foi lá, derrubou, quebrou o vaso. Você fica triste. Foi o presente da tia. Você junta, joga fora. Um dia vai ter outro vaso ali. Para a pessoa que se sente amada com presente, ela chora. Ela olha para o vaso e ela chora. O vaso que a minha tia me deu. Porque aqui não é o vaso, é amor. É amor, quebrou o amor.
ela fica triste. Ela vai lembrar desse vaso, daqui 10 anos vai falar do vaso que quebrou. Porque doeu lá no coração. Ela sente aquilo ali como... Por quê? Porque a linguagem dessa pessoa é dar e receber presentes. Então essa pessoa... E não é o valor do presente. Não é o valor do presente. Ah, uma casa, um carro. Não. Tem às vezes mais valor a coisa mais simples que a pessoa mesmo fez, gastou tempo. Fez um cartãozinho, pegou uma rosa indo para casa, pegou uma flor no campo, assim, ó, levou e deu assim, ó, para você. E a pessoa se sente amada. Então tem gente que é isso, vai pensando, você vai identificando o seu, você vai descobrir. Tem gente que a linguagem do amor é o contato físico. Tem que ter contato físico. Ela se sente amada quando ganha um abraço, quando sente aquele carinho, calor, um beijo. Quando a pessoa pega na mão e conversa segurando na mão. E para essa pessoa o ato sexual é o auge do amor. Eu casei com uma mulher que era o seguinte, olha só, a gente começou a namorar. E ela, o toque físico é você me ama. É ali que enche o tanque dela. Não estou exagerando. Onde a gente ia de mão dada. Passear no shopping, saía pela rua, tava namorando, era assim, ó, mão dada. Só que eu não me liguei. E a gente estava apaixonado e tal. Um dia aconteceu isso. Primeiras semanas, meses, assim. A gente foi sair e eu tô conversando. Então, não sei o quê. Quando eu paro, cadê? Eu olho e tá lá atrás. Aí fez assim, ó. Aí eu... Então, como eu estava dizendo, não, você tem que segurar a minha mão. O que é isso? Cadê o amor? Não tem mais amor aqui? Tem que ter o toque físico. Agora, você imagina que a gente ficou 19 meses namorando à distância. Ela estava no Brasil, eu fui para os Estados Unidos, a gente combinou de se ver. Ela não pôde ir, eu não pude voltar. Era só no computador. Não tinha toque físico. Eu fiz marcação cerrada. Porque eu ia perder. Os camaradas lá perto dela, se encostando, pegando na mão, vou perder. E era assim, eu nos Estados Unidos, e aí tinha umas meninas lá, e não eram as meninas, era o pastor solteiro, eram as mães das meninas. Que tem a ilusão, vou casar minha filha com o pastor, melhor opção não tem. Aí ficava me empurrando as filhas. Aí me convidava para os almoços, e eu, inocente, ia. Sentava lá, aí a mãe começava assim, pastor, quem fez o almoço foi a Juliana. A sobremesa foi ela que fez. Gostou? Ela toca piano, ela é professora na escola das crianças, na escolinha. Ela isso, aquilo, só falta dizer assim, ó. Ela senta, dá patinha, rola, é bem adestrada. E ela e a Michelle na faculdade, terminando a faculdade. Aí eram os colegas da faculdade, eram os professores da faculdade, 2, convidando ela para sair. Tava assim, eu ligava todo dia, conversava com ela 1 hora, 2, era depois online. E eu escrevia carta, coisa que ninguém já nem fazia mais naquela época. 16 anos, 18 anos atrás, eu mandava carta. Tem uma época que eu mandava 1 por dia. E eu ia numerando, assim, ó. E aí chegava a carta 1, outra carta 2, 1 por dia. Foi tanto assim, ó, que quando chegou o dia do casamento, estava como se não tivesse... A gente não ficou 19 meses longe. Foi como se fosse o dia que a gente deixou de se ver e já se viu de novo. E aí quem leu o livro Como Foi? Você leu? Loucura, né? 19 meses sem se ver. A gente se encontrou num jardim onde a gente se casou, num gazebo, no altar, na hora do casamento. Ela chegou, o buquê tremia, assim. Ó. Aí a gente se casou, trocou as alianças. Quando se beijou, estava casado já. E aí fomos para a lua de mel. Foi um desastre. No sentido de que eu estava sozinho muito tempo, e não estava acostumado com alguém tão perto. Aí eu pisava no pé dela e dava cotovelada. A gente voltou da lua de mel, a gente foi para Nova York, a gente estava nos Estados Unidos. Aí ela voltou toda roxa. Braço, perna, pé, de tanto esbarrão, porque a gente não está acostumado a ter alguém em volta. Então, linguagem do amor para algumas pessoas é o toque físico. E para alguns, essa é a minha, é tempo de qualidade. A pessoa tem que gastar tempo com você, com qualidade. Então não adianta, assim, a pessoa dizer, estou te dando atenção. Não, tem que ter atenção. Aí, quando a gente sabe, eu sei que a Michelle é toque físico, eu tenho que dar toque físico. Então, antes da gente se casar, antes da gente se conhecer, eu já tinha feito um curso de massagem.
E eu ficava pensando, puxa, um dia eu vou casar e eu vou ter que ensinar tudo para ela, porque aí eu vou ganhar massagem, né? Eu trabalhei 1 ano como massagista, quiropata. 16 anos massageando. Porque não é a massagem, não é só a massagem. As costas estão ali, tá tirando aquela tensão, mas o toque. E ali o tanque do amor está enchendo. E ela sabe que é o tempo de qualidade, eu preciso de atenção. Então, como ela sabe, olha a sabedoria. Eu chego às vezes na cozinha e aí eu falo assim, preciso falar com você. Ela podia dizer, pode falar que eu estou te ouvindo e continua fazendo as coisas. Ela sabe que não funciona. Comigo não funciona. Ela já fala para mim, pode ser daqui 10 minutos, que aí eu termino isso aqui e aí eu posso te dar toda a atenção. Nossa, quando ela fala isso, eu falo assim, 15. Espero para ter toda a atenção. Aí ela seca a mão, põe o pano de prato. Sabe o que eu estou entendendo com tudo aquilo? Essa mulher me ama. Está enchendo meu tanque. Ela para tudo, senta, olha para mim, pode falar. Com os olhos nos olhos. Estou te ouvindo. Não precisa mais nada. Fala, não precisa nem conversar. Só isso aí já. Assim, ó, o tanque do amor encheu. Então a gente tem que saber qual é a linguagem da outra pessoa e saber qual é a sua. Para você dizer para outra pessoa. E mulher é assim. Como mulher tem sexto sentido e ela percebe as coisas, aí às vezes a gente acha que o homem também vai perceber. Esquece! Homem você tem que dar um mapa. Ensina o caminho. Tem que desenhar. E aí você não precisa reclamar depois. Porque você falou, já te falei, é assim. Só faz isso, vai dar tudo certo. Porque o homem não percebe as coisas. Então tem que dizer, tem que conversar. A gente conversou, por isso que a gente consegue ter um bom relacionamento. Como que você descobre a sua linguagem do amor? Como que você descobre? Quer ver uma maneira fácil? Pensa na infância. A criança já nasce com isso. Quando você lembra na infância o que realmente te fazia sentir amado pelo seu pai, pela sua mãe, você vai descobrir. Quer ver um exemplo? Isso eu já vejo com os meninos. Tem criança que é assim. Ele vai lá, pega um papel e faz um desenho. E pinta. Chega para a visita, que está na casa, e fala assim, titio, titia, olha o que eu fiz para você. E dá. Qual que é a linguagem dessa criança? Presente. Ele gosta de dar presente. A pessoa que a linguagem é aquela, ela gosta de fazer para as outras pessoas, porque ela gosta de receber. Então ele vai dar presente. Eu tenho um irmão que é assim. Como ele, nossa, eu já ganhei presentes dele, já deu cada presente para meu pai. O último que ele deu foi um carro 0. Falou, meu pai, você aposentou, vai ser seu último carro. Foi lá, comprou um Corolla 0 para ele, todo equipado, lindão. Tá aqui, ó. Porque é o jeito dele de dizer eu te amo. Não é o valor das coisas. Mas para ele, ele podia. Ele foi lá e fez. Porque ele é o jeito dele dizer. E ele gosta de ganhar presente, claro. Porque é a linguagem dele. Agora, quer ver uma coisa? Aquele menino, esse era eu. O pai chega em casa. E aí o pai chega em casa e o pai está cansado. E aí o menino chega assim, papai, vem no meu quarto, quero te mostrar uma coisa. Aí a mãe fala assim, papai está cansado, ele vai tomar um banho, depois ele vai. Aí o pai vai tomar banho e o menino está lá. O pai sai do banho, papai, vem no meu quarto, quero te mostrar uma coisa. Papai está cansado, tomou banho, agora ele precisa comer alguma coisa. E o menino está lá, não está aguentando, aí interrompe o pai 10 vezes. Porque ele tem que levar o pai para ficar 5 minutos que seja, 10 minutos no quarto com ele, porque ele precisa de tempo de qualidade, ele precisa de atenção. Então você vai ver na criança, você percebe já na infância o que é a coisa mais importante. E aí você pensar na sua infância, você começar a refletir sobre esses 5 pontos, você vai descobrir qual que é a sua. O que faz diferença? Porque todo mundo gosta de ganhar presente, todo mundo gosta de ouvir elogio, todo mundo gosta quando alguém faz alguma coisa de serviço por nós. Mas para alguns, o presente não é presente, é amor. Então você vai descobrir a linguagem. Aí quando você sabe a linguagem da outra pessoa, tá feito. Vai lá e diga na linguagem dela, eu te amo. E diga para outra pessoa, você me ama? É assim que eu preciso ouvir. E aí o relacionamento vai melhorar. Então, a corda, né, com 3 cordões entrelaçados é Jesus com o casal. Mas a gente não nasce sabendo. A gente não nasce com manual. A vida é uma escola e a gente tem que aprender. A gente tem que estudar, tem que adquirir experiência e pôr em prática e pagar o preço. O amor é assim, você tem que pagar o preço. Tem que abrir mão das coisas que você ama, que você gosta, porque a outra pessoa vai ficar feliz. E aí a dica que eu dou para aqueles que não casaram ainda, né, Gabriel?
é aprenda a amar o que a outra pessoa ama. Aí sim. Eu encontrei lá nos Estados Unidos, fiquei 8 anos, e eu encontrei muita gente, amigos ali que estavam no segundo casamento, no terceiro casamento. Eu tinha um amigo que estava, ele acho que ele estava no segundo, a esposa no terceiro. E aí ele falou assim, eu sou assim, o sol está brilhando, tem que estar fora de casa. E ele gosta de atividade fora de casa. E ele amava a igreja. Ele inventava atividade na igreja para estar lá. Ele criou um culto sexta-noite da terceira idade. Ele tinha 30 e poucos anos, mas ele ia na igreja sexta-noite fazer uma reunião com todo mundo que tinha 65 para cima. Porque ele gostava tanto que ele inventava coisa para estar na igreja. A esposa dele era do tipo assim, quero ficar em casa, tomar meu chazinho, ler meu livro, sentar no sofá. E nenhum abria mão. Então eles se viam muito pouco durante a semana. Eles podiam fazer tanta coisa junto, mas ela não abria mão de ficar em casa no mundinho dela, com o livrinho no sofá, e ele não abria mão de estar fora, na natureza ou na igreja fazendo atividade. E aí a gente pensa, né? Terceiro casamento, segundo casamento. A gente vai entendendo por quê. Porque se você não abrir mão e disser assim, eu vou aprender a gostar do que você gosta, porque aí a gente vai fazer isso junto. Um dos segredos do meu relacionamento de dar certo foi a Michelle que me ensinou isso. Ela aprendeu a gostar das coisas que eu gostava e não tinha nada a ver com a cultura dela, de onde ela veio. E eu toco trompete, eu gosto de jazz, ela aprendeu a gostar. Aí ela descobriu. Um dia a gente está lá no Japão, ela começou a trabalhar, trabalhou, não foi nem um mês completo, recebeu o salário, pegou o salário inteiro dela. Quando eu chego no dia do meu aniversário, tá uma caixa com trompete assim, ó, na mesa da cozinha. Ela aprendeu a gostar do que eu gostava. E aí eu comecei a aprender a gostar das coisas que ela gosta. Ela é bióloga, ela gosta de animais, de planta, de natureza. Quantas caminhadas em mata eu já fiz? Não é minha praia. Lá fui eu para mata caminhar com ela. Com cachorro, com criança, nós dois sozinhos. Acampar. Vamos passear no Uruguai, na Argentina? Fomos nós lá 10 dias acampando na barraquinha. Podia ficar num hotel, num chalé. Não, vamos acampar. Porque o negócio é acampar. Fui acampar com ela. Cachorro, ela gosta de cachorro, eu tinha alergia, me livrei disso, foi outra história. Mas eu fui mordido por um cachorro quando eu tinha 3 anos aqui. Eu tinha trauma, não queria saber de cachorro. Mas a mulher louca por cachorro, lá fui eu aprender a gostar dos bichinhos. Aí comecei a amar os bichinhos, aprendi como adestrar, sem me relacionar com eles hoje. Aí pegamos a cachorrinha no Japão, a gente trouxe para a Bélgica, amava. Ela deixou eu dar um nome, porque ela falou, ele é pai, e ele tem que se envolver. Deixa ele dar um nome. E assim foi. Eu dei o nome. Quem que saía com ela todo dia? 3 vezes por dia para ela passear? E eu fazia com prazer, com alegria, porque eu gostava de conhecer. Conheci Jet Ganshoren, lá onde a gente morava. Conheci todas as ruas. Conheci tudo, um por um, que eu passeava com a Sophie. Para todo lado. Então eu aprendi a gostar do que ela gostava. E aí isso só uniu mais a gente. Ela aprendeu a gostar do que eu gosto. E aí isso uniu mais a gente. A vida não é tão complicada. Quando a gente tem amor de verdade, aí você se sacrifica um pouquinho. E aí a alegria, o amor, a paz, o relacionamento vem. Então hoje é simples. É isso. Ponha Jesus no relacionamento. Ele tem que estar ali. E eu termino só dizendo o seguinte. É importante eu ter relacionamento com Jesus. E a outra pessoa ter relacionamento com Jesus. Mas a gente tem que ter relacionamento junto com Jesus. E eu sei disso, porque eu falho nisso. Eu oro. E eu converso com ele todo dia. Ela ora e conversa com ele todo dia. A gente ora na igreja junto. Às vezes tem um culto da família, a gente ora junto. Mas quantos casais oram juntos? Cada vez que a gente ora junto com alguém, você ora por alguém, na presença da pessoa, isso solidifica aquele relacionamento. Une as pessoas de uma maneira... Porque você está convidando Deus para abençoar outra pessoa que está ali. E aquilo une vocês. Seja amigos, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja quem for. Mas o marido e a esposa, todos os dias deviam orar juntos. E eu digo mais. Orar um pelo outro, falando com Deus, para o outro ouvir. Abençoa minha esposa. Cuida dela. Vai se sentir amada ou não vai? O marido ouvia a esposa orando e ele está aqui ouvindo ela, pedindo para Deus abençoar ele. O que vai acontecer com o tanque do amor? Então a gente tem que pôr em prática. As ferramentas estão aí. O que a gente tem que fazer, a gente sabe, mas tem que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente está perdendo. Está perdendo tanta coisa que Deus quer fazer por nós, quer dar para nós. A gente tem que colocar em prática nos nossos relacionamentos.
e tudo vai ser muito melhor. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer nosso círculo aqui? Mais uma vez? Pedindo a bênção de Deus, pedindo a bênção dele nos nossos relacionamentos. Semana passada a gente viu relacionamento a dois, que foi nós com Deus, com Jesus. Essa semana a três, que é Jesus no casal. Semana que vem, foi a Marineide que falou, né? Família. Relacionamento a quatro, que aí já temos três e nasce um terceiro elemento ali que muda tudo. E faz a gente pensar, o que eu fiz com a minha vida? É ou não é? Tem hora que dá vontade de devolver. E aí eu vejo gente que tem as crianças perfeitas e reclamam. Tem um amigo, não vou nem dizer o nome, que todo mundo conhece. A menina dorme a noite inteira. É perfeita, perfeita. Começo a pensar nos meus dois, na menina dele. Tão cansado. Eu falo, cara, você não sabe o que é não dormir a noite inteira. Você não sabe o que é cansar. Tá reclamando do quê? Sou menina, eu troco na hora. Mas é assim, cada um sofre a sua maneira, né? Vamos chegar mais pertinho aqui. Isso, fecha o círculo. Quem está de fora e quiser vir, pode vir. E a gente vai pedir a bênção de Deus para os nossos relacionamentos. Se você está num relacionamento de amor, há pouco tempo, há muito tempo, tudo pode ser melhor, se está bom. Se está ruim, Deus conserta. Se está sozinho, pode ser que seja um bom negócio ficar sozinho. Pode ser. Mas se você tem desejo de estar com alguém, acredite, nesse mundo cheio de pessoas defeituosas, Deus tem alguém para você. E é nesse relacionamento que a gente aprende a ser como Jesus. Porque a gente sofre. A gente lida com uma pessoa imperfeita. A gente descobre que a gente é imperfeito e precisa melhorar. E é assim que a gente vai se tornando mais como Jesus. Então aproveite esses relacionamentos. E se você está sozinho, Deus pode enviar alguém. Às vezes demora. E às vezes não é nem porque ele está preparando a pessoa para você. É que essa pessoa é muito boa e ele tem que preparar você para ela. Senão você vai estragar tudo. Então, tenha paciência, ore, peça a Deus e Deus vai enviar alguém. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque somos como somos. Humanos, apesar dos defeitos que nós temos, o pecado que está nesse mundo, a gente pode sentir como é maravilhoso ter sido criado para nos relacionar contigo e uns com os outros. Como é bom ter alguém para nós amarmos e sermos amados, para aceitarmos e sermos aceitos. Abençoe a cada um nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento de amor, seja com quem for, e aqueles que também estão sozinhos por algum motivo. Seja o Senhor a pessoa que preenche esse vazio no coração e enche o tanque do amor. Ajuda-nos a estudar, a aprender mais e colocar em prática na nossa vida, nos nossos relacionamentos, aquilo que nós podemos melhorar e aprender para que cada dia os relacionamentos sejam cada vez mais próximos do ideal, que é se tornar um só, como o Senhor é um com o Pai. E em João, no capítulo 17, o Senhor disse pela última vez nessa terra que o teu sonho é que nós sejamos um, unidos, nos tornando uma só carne. Abençoe a cada um que está aqui, cada um que também está assistindo isso em um outro momento online. Pedimos a tua bênção e pedimos o teu amor preenchendo o nosso coração para que transborde e atinja os outros ao nosso redor, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.